Imagina descobrir que a mulher que você contratou para organizar o seu casamento era a amante do seu marido e que ela só descobriu isso no altar, na frente de todos os convidados. Pois é, essa sou eu. E essa é a minha história. Olha, pode me chamar de Marina. Tenho 34 anos, sou contadora aqui em São Paulo e até alguns meses atrás eu achava que tinha a vida mais certinha do mundo. Trabalho estável, apartamento próprio e um noivado de 2 anos com o Rafael, que eu achava que era o homem da minha vida. Spoiler, não era. O Rafael e eu nos conhecemos no trabalho. Ele é advogado, trabalha numa empresa grande, sempre foi aquele cara charmoso, bem vestido, que fala bonito. Sabe aquele tipo de homem que as mulheres olham na rua? Pois é, esse era ele. Começamos a namorar em 2021 e, nossa, no começo era perfeito. Ele me tratava como uma princesa, me levava em restaurantes caros, viajava comigo, me apresentou para a família dele. Eu realmente achei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Em 2022, ele me pediu em casamento. Foi numa viagem para Campos do Jordão, num restaurante com vista para a montanha, anel lindo, joelho no chão, aquela coisa toda de filme. Eu chorei, disse sim. E comecei a planejar o que seria o dia mais feliz da minha vida. Marcamos a data para o dia 15 de março de 2024. Eu queria que fosse perfeito, sabe? Sonhava com esse dia desde pequena. Começamos a pesquisar buffets, fotógrafos, decoração, mas nossa, que trabalhão! Foi aí que minha cunhada, a Juliana, me indicou uma organizadora de eventos. Marina, tem uma menina que é sensacional. Organizou o casamento da minha amiga e ficou um espetáculo. Chama a Camila, tenho o contato dela. Liguei para Camila numa segunda-feira de manhã. A voz dela era doce, profissional, me passou muita confiança. Marcamos de nos encontrar no sábado seguinte, num café aqui no centro. Quando vi a Camila, pensei, nossa, que menina linda. Ela tinha uns 28 anos, loira, bem arrumada, sorriso perfeito, usava um vestido azul claro que combinava com os olhos dela. Parecia saída de uma revista. Sentamos, ela mostrou o portfólio. E cara, os casamentos que ela organizava eram realmente incríveis. Cada detalhe pensado, cada foto parecia um sonho. Ela falava com tanta paixão sobre o trabalho dela que eu já me imaginei tendo um casamento assim. Marina, eu não organizo só festas, ela me disse. Eu realizo sonhos. E eu quero que o seu casamento seja inesquecível. Na hora eu já fechei com ela. O preço era um pouco salgado, mas para um dia que seria único na minha vida, vale a cada centavo. A Camila era realmente incrível no trabalho dela. Ela tinha uma planilha para tudo. Ficava sempre me mandando mensagem com atualizações, fotos de opções de decoração, cardápios. Eu me sentia muito cuidada, sabe? A gente se falava quase todo dia. Ela sempre perguntava sobre o Rafael, queria saber os gostos dele, as preferências. Afinal, é o casamento dos dois, ela sempre dizia. E olha, agora eu sei por que ela tinha tanto interesse em conhecer os detalhes da vida dele. Umas 3 semanas depois que contratei a Camila, comecei a notar umas coisas meio esquisitas. O Rafael estava sempre no celular, sorrindo para a tela. Quando eu perguntava quem era, ele dizia, é trabalho ou é o pessoal do futebol. Uma vez, ele estava no banho e o celular dele tocou. Eu olhei a tela e vi. Camila menos organizadora. Achei estranho, porque ela sempre falava comigo, não com ele. Amor, a Camila te ligou. Eu gritei pro banheiro. Deve ser sobre o pagamento do buffet. Ele respondeu, mas a voz dele estava diferente. Meio nervosa, quando ele saiu do banho, disse que ligaria para ela depois. Mas não ligou. Pelo menos não na minha frente. 2 semanas depois, a Camila me chamou para uma reunião. Marina, preciso que vocês dois venham. Temos que definir os últimos detalhes juntos. Marcamos num sábado à tarde, numa cafeteria no Itaim. Eu cheguei primeiro. E quando a Camila chegou, ela estava diferente. Mais arrumada que o normal, perfil mais forte, uma blusa meio decotada. Oi, Maury. Cadê o Rafael? Ele vem chegando? Deve estar no trânsito. Quando o Rafael apareceu, eu juro que senti uma energia estranha entre eles. Ele cumprimentou ela com 2 beijinhos, mas demorou mais que o normal.
E ela sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Durante a reunião, eles trocavam os olhares que eu não conseguia entender. Ela falava Rafael toda hora, mesmo quando estava falando comigo. E ele ria das piadas dela mais do que devia. 3 dias depois dessa reunião, o Rafael esqueceu o celular em casa. Ele já tinha saído para o trabalho quando eu vi o telefone na mesa da cozinha. Eu não sou de mexer no celular de ninguém, mas, sei lá, alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava olhar. Desbloqueei o celular dele. Sabia a senha porque era a data do nosso primeiro encontro. Fui direto no WhatsApp. E foi aí que eu vi. A última conversa era com a Camila. Não era sobre casamento. Era sobre eles. Amor, mal posso esperar para te ver hoje à noite. Eu também, minha linda. Depois da reunião com ela, fiquei louco para te beijar. Temos que ter cuidado, Rafa. Falta pouco pro casamento. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você. Gente, o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu sentei no sofá, tremendo, lendo uma conversa atrás da outra. Eles estavam juntos há 2 meses. Desde uma semana depois que eu contratei ela. Comecei a ler as mensagens mais antigas. E cara, que nojo. Eles falavam de mim como se eu fosse uma idiota. Ela não suspeita de nada, né? Nada! Coitada. Tá toda feliz, organizando o casamento dela. Às vezes sinto pena dela, Rafa. Não sente não, amor. Depois do casamento a gente resolve nossa situação. Depois do casamento, que situação? Continuei lendo e descobri que o plano deles era o seguinte. Ele casaria comigo. Pegaria metade dos meus bens porque eu tinha um apartamento e umas economias, e depois pediria o divórcio para ficar com ela. Eu estava sendo usada pelo homem que eu amava e pela mulher que eu contratei para realizar o meu sonho. Fiquei o dia inteiro em casa, chorando, pensando no que fazer. Minha primeira reação foi cancelar tudo, confrontar os dois, mandar todo mundo pro inferno. Mas aí eu pensei, melhor... Sabe quando você está tão machucada que a dor vira raiva? E a raiva vira uma coisa gelada, calculada? Foi isso que aconteceu comigo. Eu ia me vingar dos dois, mas não de qualquer jeito. Ia ser no dia do casamento, na frente de todo mundo. Passei a semana seguinte fingindo que não sabia de nada. Continuei falando com a Camila normalmente. Continuei carinhosa com o Rafael. Mas por dentro, eu estava planejando. Primeira coisa, conversei com um advogado. Expliquei a situação, mostrei as mensagens, tirei prints de tudo. E ele me orientou sobre como me proteger legalmente. Segunda coisa, procurei um investigador particular. Precisava de mais provas, fotos, evidências concretas da traição. Terceira coisa, comecei a gravar algumas conversas com o Rafael. Queria ter certeza de que ele não ia conseguir se defender depois. O investigador era bom mesmo. Em uma semana, ele me entregou um relatório completo. Fotos dos dois entrando e saindo de motéis, conversas que ele conseguiu gravar, até o comprovante de um apartamento que o Rafael estava alugando para eles. Eles se encontravam toda terça e quinta-feira, sempre no mesmo lugar. E o pior, ele estava pagando o aluguel desse apartamento com dinheiro que eu dava para ele ajudar nas contas. Eu estava literalmente financiando a traição dele. Na última semana antes do casamento, a Camila estava estranha, mais nervosa, mais ansiosa. Ela me ligava toda hora, perguntando se eu tinha certeza de tudo, se não queria mudar nada. Marina, tem certeza de que está tudo certo? Você não quer adiar, não? Por que eu adiaria, Camila? Não sei. Às vezes as pessoas ficam nervosas. Ela estava tentando me dar uma chance de desistir. Talvez sentisse remorso, mas era tarde demais. Chegou o dia 15 de março. Acordei cedo, tomei um banho demorado, fiz as unhas, o cabelo, me arrumei como uma rainha. Porque ia ser o meu dia, só que não do jeito que eles esperavam. A Camila chegou no salão, onde eu estava me arrumando. Ela trouxe o buquê, ajustou o meu vestido, ficou me elogiando. Marina, você está linda demais. O Rafael vai ficar maluco quando te ver. Eu sei que vai. Eu respondi, sorrindo. Ele vai ficar mesmo. A igreja estava lotada. Minha família, a família do Rafael, os amigos, todo mundo que eu amava estava lá. E todo mundo que ia presenciar a verdade também. Eu andei pela nave da igreja sorrindo,
acenando. O Rafael estava lá no altar, lindo no smoking preto. Quando ele me viu, sorriu daquele jeito que sempre me derretia. Mas não hoje. Hoje eu sabia quem ele realmente era. O padre começou a cerimônia. Falou sobre amor, fidelidade, compromisso. Eu olhava para o Rafael e pensava: você não sabe o que está vindo. Chegou a hora dos votos. Ele falou, primeiro, um discurso lindo sobre amor eterno, sobre como eu era a mulher da vida dele, sobre como queria envelhecer comigo. Mentira. Tudo mentira. Quando chegou a minha vez, eu peguei o microfone e comecei. Rafael, há 2 anos você me pediu em casamento. Eu aceitei porque achei que você era o homem da minha vida. Achei que você me amava de verdade. Ele sorriu, achou que eu ia fazer um discurso romântico, mas descobri uma coisa há 2 semanas que mudou tudo. O sorriso dele começou a sumir. Descobri que você tem uma amante há 2 meses. E que essa amante é a organizadora do nosso casamento. Um murmúrio percorreu a igreja inteira. O Rafael ficou branco. Eu olhei para Camila, que estava no fundo da igreja. E ela ficou paralisada. Isso mesmo, pessoal. O Rafael está traindo a noiva dele com a organizadora do próprio casamento. E eles planejavam que ele casasse comigo, pegasse metade dos meus bens e depois pedisse o divórcio. Agora o murmúrio virou um alvoroço. A mãe do Rafael se levantou, gritando: isso não é verdade. Minha mãe estava chorando. Meu pai estava com cara de quem queria partir para cima dele. Vocês acham que eu inventaria uma coisa dessas no altar? Gente, eu trouxe provas. Peguei o celular que estava escondido no buquê e mostrei as mensagens. Li algumas em voz alta. A igreja inteira ficou em silêncio. Camila, você quer falar alguma coisa? Você que disse que realiza sonhos? Ela ainda estava paralisada no fundo da igreja. Algumas pessoas se viraram para olhar para ela. Não. Então eu falo por você. Vocês 2 são nojentos. Vocês usaram o meu casamento para ficarem juntos. Vocês riram de mim pelas costas enquanto eu pagava para vocês se encontrarem. O Rafael tentou falar. Marina, deixa eu explicar. Explicar o quê, Rafael? Que você me ama. Que foi tudo mal entendido? Que as fotos de vocês no motel eram trabalho. Mostrei as fotos que o investigador tinha conseguido. A igreja inteira viu. Ou você vai explicar por que alugou um apartamento para vocês 2 com o dinheiro que eu te dava. Ele não tinha resposta. Ficou ali, parado, destruído. Gente, eu podia ter cancelado esse casamento. Podia ter confrontado eles em particular. Mas sabe por quê? Eu não fiz isso. Todo mundo estava me olhando, esperando. Porque vocês 2 não mereciam ter a chance de inventar desculpas. Vocês não mereciam sair ilesos dessa. Vocês mereciam ser expostos pelo que são 2 pessoas sem caráter, sem moral, sem coração. Me virei para o padre. Padre, o casamento está cancelado. Não vou me casar com um homem que me traiu. E não vou dar a ele a chance de me destruir financeiramente também. Tirei o véu, joguei o buquê no chão e comecei a andar em direção à saída da igreja. Mas antes de sair, parei na frente da Camila. Camila, você disse que realizava sonhos. Você realizou o meu sonho de descobrir quem são as pessoas de verdade antes de me casar com uma delas. Ela estava chorando, mas eu não senti pena nenhuma. E uma coisa, você não vai receber o pagamento final. Contrato quebrado por justa causa. Meu advogado vai te explicar melhor. Saí da igreja e fui direto para o meu carro. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Todo mundo veio atrás de mim. Estavam preocupados, querendo saber se eu estava bem. E eu estava bem, pela primeira vez em semanas e eu estava bem. Mãe, cancela a festa. Distribui a comida para os convidados, libera o bar, que todo mundo aproveite. Só não quero ver a cara desses 2 nunca mais. Fui para casa, tirei o vestido de noiva e coloquei um pijama. Pedi uma pizza, abri uma garrafa de vinho e comecei a comemorar. Comemorar o quê? Comemorar que eu tinha me livrado do pior erro da minha vida. Nos dias seguintes, meu telefone não parava de tocar. Parentes, amigos, conhecidos, todo mundo queria saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. O Rafael tentou me ligar umas 20 vezes. Mandou mensagem, foi na portaria do meu prédio. Mas eu não quis conversar. Não tinha nada para conversar. A Camila também tentou contato, mandou uma mensagem enorme pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida,
que não sabia como as coisas tinham chegado nesse ponto. Mas sabe de uma coisa? Eu não estava interessada em desculpas. Estava interessada em seguir minha vida. O advogado entrou com todas as ações que a gente tinha conversado. Pedi ressarcimento de todos os gastos do casamento. Danos morais, quebra de contrato. O Rafael tentou se defender, mas as provas eram incontestáveis. Ele até tentou alegar que me amava, que ia terminar com a Camila depois do casamento. Mas quem ia acreditar nisso? Ganhei todas as ações. Recebi uma indenização boa, que me ajudou a começar minha vida nova. 2 meses depois, mudei de apartamento. Saí daquele lugar onde tinha planejado uma vida com ele. Comprei um apartamento menor, mas que era só meu. Cada cantinho escolhido por mim. Comecei a fazer terapia, não porque estava destruída, mas porque queria entender como tinha deixado 2 pessoas me enganarem por tanto tempo. Minha terapeuta me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Marina, você não foi enganada porque é ingênua. Você foi enganada porque confia nas pessoas. E isso é uma qualidade, não um defeito. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Descobri que não preciso de ninguém para ser feliz. Descobri que a pior coisa que pode acontecer com a gente às vezes é na verdade a melhor. Se eu tivesse casado com o Rafael, teria descoberto tudo isso depois. Depois que ele tivesse pegado metade dos meus bens, depois que a gente tivesse filhos, depois que fosse muito mais difícil recomeçar. A Camila me fez um favor sem querer. Ela me mostrou quem ele realmente era, antes que fosse tarde demais. Hoje, 6 meses depois, eu posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Comprei uma casa pequena num bairro que eu sempre quis morar. Adotei um gato. Comecei a viajar sozinha. E sabe o que mais? Comecei a namorar. Conheci um cara incrível, honesto, que me respeita, que não tem segunda intenção, que não mente, que não me trata como se eu fosse idiota. É engraçado como quando a gente se valoriza, a gente atrai pessoas que também nos valorizam. Você deve estar curioso para saber o que aconteceu com o Rafael e a Camila, né? Pois é, eles ficaram juntos por uns 3 meses, depois brigaram e terminaram. Parece que quando a adrenalina da traição passou, eles descobriram que não tinham nada em comum. O Rafael tentou voltar comigo algumas vezes. Mandava flores, cartões, presentes. Mas eu nem abria. Doava tudo. A Camila teve que fechar a empresa de eventos. Depois do que aconteceu, ninguém mais queria contratar ela. A reputação dela ficou destruída. Eu não sinto pena de nenhum dos dois. Eles fizeram suas escolhas. Olha, eu não vou mentir pra vocês, não foi fácil. Teve dias que eu chorei, que eu me questionei, que eu pensei se não tinha exagerado. Mas aí eu lembrava das mensagens, das mentiras, do plano que eles tinham pra me usar, e eu sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes as pessoas perguntam se eu não podia ter resolvido isso de um jeito mais discreto. Mas sabe de uma coisa? Eles não foram discretos comigo. Eles me humilharam pelas costas, riram de mim, me usaram. Por que eu devia proteger eles? Se você está passando por uma situação parecida, se desconfia que está sendo traída, se sente que alguma coisa não está certa no seu relacionamento, confie no seu instinto, não ignore os sinais, não aceite desculpas esfarrapadas. Não tenha medo de descobrir a verdade, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver uma mentira. Hoje eu acordo todo dia grata. Grata por ter descoberto a verdade a tempo. Grata por ter tido coragem de me defender. Grata por ter escolhido minha dignidade ao invés do comodismo. Tenho 34 anos. Estou solteira. Tenho minha casa, meu trabalho, minha independência. E pela primeira vez na vida, eu sei exatamente quem eu sou e do que eu sou capaz. Não sou mais aquela mulher que aceitava qualquer coisa por medo de ficar sozinha. Sou uma mulher que prefere estar sozinha a estar mal acompanhada. Tem uma coisa que eu sempre me pergunto. Será que a Camila sabia desde o começo que ele estava noivo? Será que ela aceitou organizar o meu casamento sabendo que ia seduzir o noivo? Pelas mensagens que eu li, parece que ela soube que ele estava comprometido só depois que começou a trabalhar no casamento. Mas será mesmo? Independente da resposta, isso não muda nada. Os dois me traíram. Os dois mentiram. Os dois merecem as consequências. Essa experiência me mudou completamente. Não só no amor, mas em tudo. Hoje eu sou mais desconfiada, mais esperta, mais atenta aos sinais.
Mas também sou mais corajosa, mais decidida, mais dona de mim mesma. Aprendi que às vezes a gente precisa desmoronar para poder se reconstruir melhor. Aprendi que a pior coisa que pode acontecer com a gente pode ser o ponto de partida para a melhor fase da nossa vida. Às vezes as pessoas me perguntam se a vingança valeu a pena. Se eu não me arrependo de ter exposto eles daquele jeito. E eu sempre respondo: não foi vingança. Foi vingança seria eu ter destruído a vida deles por maldade. Justiça foi eu ter mostrado para todo mundo quem eles realmente eram. Eles se destruíram sozinhos com as atitudes deles. Eu só trouxe à tona o que eles já tinham feito. Sabe qual foi a maior lição que eu aprendi com tudo isso? Amor próprio. Eu sempre achei que amor próprio era coisa de quem era egoísta, de quem não sabia amar os outros. Mas não é. Amor próprio é saber que você merece ser respeitada. É não aceitar migalhas de afeto. É não ter medo de ficar sozinha se for preciso. Se eu tivesse mais amor próprio antes, talvez tivesse percebido os sinais mais cedo. Talvez não tivesse investido tanto numa pessoa que não merecia. Minha família foi incrível durante toda essa situação. Minha mãe, que sempre gostou do Rafael, pediu desculpas por não ter percebido que ele não prestava. Meu pai, que é mais reservado, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Filha, você provou que tem a minha personalidade. Quando alguém mexe com a gente não abaixa a cabeça. Minha irmã foi minha maior apoiadora. Ela que me deu força para fazer o que eu fiz. Marina, você não pode deixar isso passar batido. Eles não podem sair ilesos. Alguns amigos apoiaram minha decisão. Outros acharam que eu exagerei. Alguns até pararam de falar comigo, achando que eu tinha sido muito radical. Mas sabe de uma coisa? Isso me mostrou quem eram os meus verdadeiros amigos. Quem me apoiou quando eu precisei é quem realmente se importa comigo. Os outros, bem, não eram amigos de verdade mesmo. No trabalho, todo mundo ficou sabendo da história. No começo, foi meio constrangedor, mas depois passou. Alguns colegas até me elogiaram pela coragem. Meu chefe me chamou na sala e disse: Marina, se você tem essa determinação na vida pessoal, imagino como deve ser profissionalmente. Quero te promover. Ganhei uma promoção e um aumento. Minha vida profissional nunca esteve melhor. A terapia me ajudou muito a processar tudo o que aconteceu. Não porque eu estava traumatizada, mas porque eu queria entender meus padrões de comportamento. Descobri que eu sempre fui meio submissa nos relacionamentos. Sempre quis agradar. Sempre evitei conflitos. Isso facilitou para o Rafael me manipular. Hoje eu sei que posso ser carinhosa e companheira sem ser submissa. Posso amar alguém sem abrir mão de mim mesma. O cara que eu estou namorando agora é completamente diferente do Rafael. Ele é mais simples, mais honesto, mais transparente. Não tem aquele charme artificial do Rafael, mas tem algo muito melhor. Tem caráter. Ele sabe toda a minha história. Sabe o que eu passei como o Regi, e me admira por isso. Diz que foi sorte dele eu ter descoberto a verdade antes de casar. Senão, ele nunca teria me conhecido. Minha autoestima hoje está lá em cima. Não porque eu estou namorando, mas porque eu me conheci melhor. Descobri que sou uma mulher forte, decidida, corajosa. Descobri que não preciso de ninguém para ser feliz, mas que posso compartilhar minha felicidade com quem merece. Descobri que posso confiar no meu instinto, que posso me defender, que posso dizer não quando necessário. As pessoas sempre perguntam se eu perdoei o Rafael e a Camila. Essa é uma pergunta difícil. Eu não fico mais com raiva deles. Não perco mais tempo pensando no que eles fizeram. Nesse sentido, sim, eu perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que eu aceitaria eles de volta na minha vida. Perdoar, para mim, significa não deixar que a mágoa deles me impeça de ser feliz. Se eu pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Não sei. Talvez eu tivesse prestado mais atenção nos sinais. Talvez tivesse confrontado eles antes. Talvez tivesse investigado mais cedo. Mas do jeito que eu reagi quando descobri, não mudaria nada. Fiz exatamente o que tinha que fazer. Essa história me ensinou que a vida pode mudar completamente de um dia para o outro. Que as pessoas podem não ser quem a gente pensa que são, que a gente precisa sempre estar preparada para se defender. Mas também me ensinou que a gente é mais forte do que imagina, que a gente pode superar qualquer coisa, que às vezes o final não é feliz, mas é justo.
Hoje eu olho para o futuro com esperança. Não tenho pressa de casar de novo, mas também não tenho medo. Quando for para ser, vai ser com a pessoa certa na hora certa. Tenho planos de viajar mais, de estudar mais, de investir mais em mim mesma. Quero comprar uma casa maior, quero ter filhos se for para ter, quero construir uma vida que seja genuinamente minha. E se aparecer alguém que queira compartilhar essa vida comigo, ótimo. Se não aparecer, também está ótimo. Por mais estranho que pareça, eu sou grata ao Rafael e à Camila. Não pelo que eles fizeram, mas pelo que me ensinaram. Eles me mostraram que eu sou capaz de me defender, que eu posso ser forte quando preciso, que eu não preciso aceitar qualquer coisa por medo de ficar sozinha. Se não fosse por eles, eu talvez nunca tivesse descoberto essa versão de mim mesma. Uma versão que eu gosto muito mais. Se você chegou até aqui, se ouviu toda essa história, deixa eu te dar um conselho. Confie em você mesma. Se alguma coisa não está certa no seu relacionamento, se você está desconfiada, se você sente que está sendo enganada, provavelmente está. Não ignore os sinais. Não aceite desculpas esfarrapadas. Não tenha medo de descobrir a verdade, mesmo que doa, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre te liberta. Se eu pudesse conversar com a Marina de 1 ano atrás, eu diria: menina, para de ser tão boazinha. Para de querer agradar todo mundo. Para de ter medo de incomodar. Diria para ela que não tem problema nenhum em ser desconfiada às vezes, que não tem problema em fazer perguntas difíceis, que não tem problema em exigir transparência. Diria que é melhor ser chamada de ciumenta, de controladora, de paranoica, do que ser chamada de otária. Hoje eu sou uma mulher diferente. Não sou mais aquela que engolia sapo para manter a paz. Não sou mais aquela que fingir que não viu sinais para não criar problema. Hoje eu falo o que penso. Hoje eu pergunto o que quero saber. Hoje eu não aceito menos do que mereço. E sabe de uma coisa? Isso não me fez uma pessoa ruim. Me fez uma pessoa mais verdadeira. Sabe o que mais me marcou nessa história toda? Não foi a traição. Não foi a mentira. Foi o desprezo. Nas mensagens que eu li, eles não falavam de mim como uma pessoa que merecia respeito. Falavam de mim como se eu fosse um obstáculo, uma inconveniência. Isso me doeu mais do que a traição, porque mostra que o Rafael nunca me viu como uma pessoa inteira, sempre me viu como um meio para conseguir o que queria. Tem uma coisa que eu descobri sobre mim mesma. Eu sou muito mais forte do que imaginava. Sempre achei que se fosse traída, desmoronaria. Sempre achei que sem o relacionamento eu não conseguiria ser feliz. Sempre achei que dependia de alguém para me sentir completa. Mas não é verdade. Eu sou completa sozinha. Eu sou forte sozinha. Eu sou feliz sozinha. Depois de tudo que passei, eu entendi o que é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro não é aquela paixão louca que te faz ignorar os defeitos da pessoa. Amor verdadeiro é respeito, é transparência, é querer o bem da pessoa mesmo quando você está bravo com ela. É não conseguir machucar alguém que você ama. O Rafael nunca me amou de verdade. Talvez tenha gostado de mim, se sentido atraído por mim, mas amor ele não sentia. Uma coisa que me deixa triste é pensar na Camila. Não porque sinto pena dela, mas porque ela é uma mulher que ajudou a machucar outra mulher. Nós mulheres já passamos por tanta coisa nessa vida. Já somos julgadas, já somos subestimadas, já somos desrespeitadas. Por que uma mulher faria isso com outra? Eu nunca conseguiria ser amante de um homem comprometido. Nunca conseguiria participar de um plano para destruir a vida de outra mulher. Essa experiência me ensinou muito sobre homens. Não que todos sejam iguais, mas que alguns são muito bons em fingir. O Rafael era charmoso, sabia falar bonito, sabia fazer uma mulher se sentir especial. Mas no fundo, era um homem sem caráter. Hoje eu sei que charme não é sinônimo de caráter. Que palavras bonitas não significam nada se não vêm acompanhadas de atitudes. Sabe o que eu mais lamento? Não ter confiado na minha intuição desde o começo. Lá no fundo, eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu sentia que o Rafael estava diferente, que ele estava escondendo alguma coisa, mas eu ignorei essa sensação. Hoje eu sei que a intuição feminina é real.
é poderosa e a gente deve sempre confiar nela. Uma coisa que me revolta até hoje é pensar que eu estava financiando a traição dele. O dinheiro que eu dava para ele ajudar nas contas, ele usava para pagar o apartamento onde se encontrava com ela. Isso me ensinou a nunca mais misturar dinheiro com relacionamento. Hoje, cada um paga suas contas. Cada um tem sua independência financeira. A família do Rafael ficou muito envergonhada com o que aconteceu. A mãe dele me pediu desculpas. Disse que não sabia de nada, que se soubesse teria me contado. Eu acredito nela. Sempre foi uma mulher íntegra. Me tratou como filha. Deve ter sido terrível para ela descobrir que criou um filho sem caráter. Mas isso não mudou nada. Eu não podia continuar fazendo parte daquela família depois do que aconteceu. Olhando para trás, eu vejo que os sinais estavam todos lá. Eu que escolhi ignorar. O celular que ele escondia, as saídas que ele inventava, o jeito que ele ficava nervoso quando eu fazia perguntas, o desinteresse que ele demonstrava pelos preparativos do casamento. Tudo estava na minha cara. Eu que não quis ver. No começo, eu senti muita vergonha. Vergonha de ter sido enganada. Vergonha de ter sido traída. Vergonha de ter exposto tudo na frente de todo mundo. Mas depois eu entendi que quem devia sentir vergonha eram eles, não eu. Eu não fiz nada de errado. Eu só amei a pessoa errada. Hoje, eu não sinto mais vergonha. Sinto orgulho de ter tido coragem de me defender. Se eu pudesse mudar alguma coisa, mudaria só uma. Teria descoberto a verdade, antes de gastar tanto dinheiro com o casamento. Não que o dinheiro seja o mais importante, mas podia ter usado essa grana para viajar, para investir em mim, para fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. A lição mais importante que eu aprendi é que a gente não pode ter medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha faz a gente aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Quando a gente se sente completa sozinha, quando a gente se ama de verdade, a gente só aceita na nossa vida quem realmente merece estar lá. Por muito tempo, eu me culpei por ter sido enganada. Me culpei por não ter percebido os sinais, por ter confiado demais, por ter sido ingênua. Mas hoje eu entendo que eu não tenho culpa de nada. Eu agi com um coração, com sinceridade, com amor. Se eles não souberam valorizar isso, o problema é deles, não meu. A Marina de hoje é uma mulher que se conhece, que se respeita, que se ama. Uma mulher que não aceita migalhas de afeto, que não tem medo de ficar sozinha, que não depende de ninguém para ser feliz. Essa nova Marina é mais exigente e seletiva, mais cuidadosa, mas também é mais livre, mais autêntica, mais feliz. Se eu encontrasse o Rafael e a Camila hoje, eu diria: obrigada. Obrigada por terem me mostrado quem vocês realmente são antes que fosse tarde demais. Obrigada por terem me ensinado a me valorizar. Obrigada por terem me feito descobrir a mulher forte que eu sou. Vocês acharam que iam me destruir, mas na verdade, me reconstruíram melhor. Gente, eu sei que essa história é pesada. Sei que tem mulher ouvindo isso que está passando por situação parecida. Sei que tem gente que está com medo de descobrir a verdade sobre o próprio relacionamento. Mas eu quero dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você merece ser amada de verdade. Você merece respeito, transparência, fidelidade. Não aceite menos do que isso. Não tenha medo de ficar sozinha. Não tenha medo de recomeçar. Porque às vezes o final não é feliz, mas é justo. E às vezes a justiça é mais importante que a felicidade. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham da minha história? Vocês acham que eu fiz certo em expor os dois no altar? Vocês acham que eu exagerei? Ou que foi pouco? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Confrontariam em particular? Cancelariam o casamento? Ou fariam como eu fiz? E vocês? Já passaram por alguma situação parecida? Já descobriram uma traição? Como reagiram? Deixem aí nos comentários a cidade onde vocês moram e me contem. Vocês acham que a traição tem perdão? Ou tem coisa que não volta atrás? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês se identificaram com a minha história, se ela tocou vocês de alguma forma. Olha, essa foi a história mais difícil que eu já contei. Não porque seja dolorosa, mas porque é muito pessoal, muito íntima. Mas eu quis dividir com vocês porque sei que tem muita gente passando por situação parecida. Tem muita gente que está sendo traída e não sabe. Tem muita gente que sabe e não tem coragem de fazer nada.
Eu quero que vocês saibam que é possível superar, é possível recomeçar, é possível ser feliz depois de uma traição. Não é fácil, mas é possível. Então é isso, pessoal. Essa é a minha história. A história de como eu descobri a traição do meu noivo com a organizadora do nosso casamento. A história de como eu me vinguei dos dois no altar. A história de como eu me reconstruí depois. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se emocionado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E principalmente, espero que vocês tenham entendido que a gente é sempre mais forte do que imagina. Um beijo grande para vocês. E até a próxima história. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas. Sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam curiosas sobre os detalhes. Então deixa eu contar algumas coisas que vocês provavelmente querem saber. Vocês devem estar se perguntando: Marina, como você soube que existia investigador particular? Como você teve coragem de contratar um? Olha, eu não fazia ideia de como funcionava isso. Mas quando eu procurei o advogado, ele me orientou. Disse que se eu queria ter certeza, se eu queria provas concretas, eu precisava de um profissional. No começo eu achei meio paranoico, meio coisa de filme, mas o advogado me explicou. Marina, você vai confrontar duas pessoas que já provaram que sabem mentir muito bem. Você precisa de evidências que eles não consigam negar. O investigador era um senhor de uns 50 anos, super discreto, super profissional. Ele me explicou que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava, que muitas mulheres procuravam ele suspeitando de traição. Gente, as fotos que o investigador me trouxe foram um soco no estômago, não só pela traição em si, mas pelo jeito que eles estavam apaixonados nas fotos. Eles estavam se beijando, se abraçando, rindo juntos. Eles pareciam um casal feliz. E eu ali, achando que era a namorada dele, planejando nosso casamento. Tinha uma foto específica que me marcou muito. Eles estavam saindo do motel, ela estava usando um vestido que eu tinha visto ela usar numa das nossas reuniões, ou seja, ela saía de uma reunião comigo e ia para o motel com ele. Que nojo. Gente, que nojo. Minha mãe foi incrível durante tudo isso, mas no começo ela tentou me convencer a não fazer o escândalo no altar. Marina, filha, você tem certeza que quer fazer isso? Não é melhor cancelar o casamento e resolver isso em família? Eu entendi a preocupação dela. Minha mãe é uma mulher mais tradicional, não gosta de exposição. Mas eu expliquei para ela: mãe, eles me humilharam pelas costas. Agora é a vez deles sentirem vergonha. No final, ela me apoiou. Depois do casamento, ela me disse: filha, você estava certa. Eles mereciam ser expostos. Eu tenho orgulho da sua coragem. Vocês devem estar curiosos sobre o que aconteceu no salão depois que eu saí da igreja, né? Segundo minha irmã, que ficou lá para gerenciar a situação, foi um caos. Os convidados não sabiam se iam embora ou se ficavam. Alguns estavam revoltados com o Rafael, outros estavam com pena dele. Minha família decidiu liberar o buffet. Já que a comida está pronta, pelo menos vamos evitar o desperdício, minha mãe disse. O Rafael apareceu no salão uns 30 minutos depois, completamente transtornado. Ele tentou dar explicações, mas ninguém quis ouvir. Alguns homens da minha família até se alteraram com ele. A Camila nem apareceu. Segundo soube depois, ela saiu correndo da igreja e foi direto para casa. Nem todo mundo apoiou minha decisão. Alguns amigos, principalmente as mulheres mais velhas, acharam que eu tinha exagerado. Marina, você podia ter resolvido isso de forma mais discreta, uma amiga da minha mãe me disse. Discreta como, tia? Igual eles foram discretos comigo, eu respondi. Perdi alguns amigos nessa história. Pessoas que acharam que eu tinha sido muito radical, muito vingativa. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro ter poucos amigos verdadeiros do que muitos amigos falsos. Vocês não imaginam quantas pessoas me perguntam: Marina, o que você fez com o vestido de noiva? Gente, aquele vestido custou uma fortuna. Era um vestido dos sonhos, bordado à mão, importado. Eu tinha economizado 2 anos para comprar ele. No primeiro momento, eu quis jogar fora. Queria queimar, destruir, fazer qualquer coisa para tirar ele da minha vista. Mas minha irmã me convenceu a não fazer isso. Marina, esse vestido é lindo. Você gastou muito dinheiro nele.
Não deixe a traição deles destruir uma coisa tão bonita. Eu doei o vestido para uma organização não governamental que ajuda noivas carentes. Pelo menos alguém vai ser feliz usando ele. Alguém que merece ter um casamento de verdade. A primeira noite depois do casamento foi estranha. Eu estava em casa, ainda com o cabelo do penteado, tirando os grampos um por um. Eu ficava olhando para o espelho e pensando: gente, eu realmente fiz isso. Eu realmente expus eles na frente de todo mundo. Não me arrependi, mas foi surreal. Parecia que eu tinha assistido a um filme da minha própria vida. Pedi uma pizza, abri uma garrafa de vinho que eu tinha guardado para o casamento e assisti Netflix até altas horas. Foi libertador. Nos meses seguintes, o Rafael não me deixava em paz. Ele mandava mensagem toda semana, às vezes todo dia. Marina, me perdoa. Eu sei que errei, mas eu te amo de verdade. Foi só uma fase, uma confusão. A Camila me seduziu. Eu estava fraco. Você é a mulher da minha vida. Não joga fora o que a gente construiu por causa de um erro. Erro? 2 meses de traição não é erro, é escolha. Eu bloqueei ele em todas as redes sociais, mas ele criava perfis falsos para me procurar. Chegou um ponto que eu tive que trocar de número. 3 meses depois do casamento, eu encontrei a Camila no supermercado. Foi constrangedor para caramba. Ela estava na fila do açougue, eu estava comprando frutas. Quando ela me viu, ficou branca. Eu fiquei com raiva, mas também com pena. Ela se aproximou de mim. Marina, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que não tem desculpa pro que eu fiz, mas... Camila, não tem o que conversar, eu cortei. Você fez sua escolha, eu fiz a minha. Ela insistiu. Eu não sabia que vocês tinham uma relação séria. Ele me disse que vocês estavam quase terminando. Camila, Você organizou o nosso casamento. Como você não sabia que a gente tinha uma relação séria? Ela não soube responder. Eu peguei minhas compras e saí. Nunca mais a vi. Umas 2 semanas depois do casamento, o Rafael sugeriu que a gente fizesse terapia de casal. Marina, vamos tentar resolver isso com ajuda profissional. Sei que quebrei sua confiança, mas podemos reconstruir. Eu não acreditei que ele teve coragem de sugerir isso. Terapia de casal? Pra quê? Pra ele aprender a trair melhor? Rafael, terapia de casal é para quem quer continuar junto. Eu não quero continuar junto com você. Mas a gente se ama, Marina. Não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Eu me amava. Você não me amava. Se amasse, não teria feito o que fez. Ele ainda tentou insistir. Mas eu fui irredutível. Não tinha volta. Muita gente acha que depois que você se vinga, você fica curada automaticamente. Neil, mesmo depois de ter exposto eles, mesmo depois de ter ganhado as ações na justiça, eu ainda precisei de tempo para processar tudo. Teve noites que eu chorei. Não porque queria ele de volta, mas porque doía pensar no tempo que eu perdi, no dinheiro que gastei, nos planos que fiz. Teve momentos que eu me questionei. Será que eu nunca vou conseguir confiar em alguém de novo? Mas com o tempo, com terapia, com o apoio da família e dos amigos verdadeiros, eu fui me curando. Uns 4 meses depois, eu estava contando a história para uma amiga nova que eu fiz na academia. Quando eu cheguei na parte que eu expus eles no altar, ela começou a rir. Marina, você tem que escrever um livro sobre isso. Ou fazer um filme. Essa história é incrível. Foi a primeira vez que eu consegui rir da situação. Percebi que aquilo que tinha sido a pior coisa da minha vida, na verdade era uma história de superação. Depois de tudo que passei, eu me tornei uma especialista em sinais de traição. E olha, tem muita coisa que eu não sabia antes. O celular é o primeiro sinal. Quando a pessoa fica grudada no celular, esconde a tela, sai do quarto para atender. É sinal de alerta. Mudança na rotina é outro sinal. Reuniões que não existiam antes, compromissos que surgem do nada, horários que não batem. Mudança no comportamento íntimo também. A pessoa fica mais distante, menos carinhosa, menos interessada. E o pior sinal, quando a pessoa começa a arrumar briga por qualquer coisa, é como se ela quisesse criar motivos para justificar a traição. Se eu estivesse numa situação parecida hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Primeiro, eu confrontaria na primeira suspeita. Não esperaria juntar provas. Não tentaria ter certeza absoluta. Na primeira desconfiança, eu perguntaria diretamente. Segundo, eu não gastaria tanto tempo e energia planejando vingança. Eu simplesmente terminaria o relacionamento.
e seguiria minha vida. Terceiro, eu não me preocuparia tanto com a opinião dos outros. Faria o que fosse melhor para mim, independente do que as pessoas fossem pensar. Gente, eu não posso deixar de falar da importância da terapia. Muita gente acha que terapia é coisa de louco, mas não é. A terapia me ajudou a entender meus padrões, a identificar por que eu aceitei certas coisas, a aprender a me valorizar mais. Se você está passando por uma situação parecida, procure ajuda psicológica. Não tenha vergonha. Não ache que é fraqueza. É cuidado com você mesma. Uma das coisas que mais me revoltou foi descobrir que eu estava financiando a traição. O dinheiro que eu dava para o Rafael, ele usava para sair com ela. Isso me ensinou uma lição muito importante. Nunca misture dinheiro com relacionamento de forma irresponsável. Hold o nemouro. Mas cada um paga suas contas. Cada um tem sua independência financeira. Não é por falta de amor. É por responsabilidade. Meus pais também aprenderam com essa situação. Eles sempre gostaram do Rafael, sempre o trataram como filho. Meu pai me disse: Marina, eu aprendi que charme não é sinônimo de caráter. O Rafael era charmoso, mas não tinha caráter. Minha mãe aprendeu a não se envolver tanto nos relacionamentos das filhas. Eu me apeguei tanto a ele que não quis ver os defeitos. Ela me confessou. Uma coisa que me salvou nessa história foi ter uma rede de apoio forte, família, amigos verdadeiros, colegas de trabalho que me apoiaram. Tem gente que passa por isso sozinha, sem apoio, sem ninguém para conversar. Deve ser muito mais difícil. Se você está passando por uma situação parecida, procure ajuda. Converse com pessoas que você confia. Não guarde tudo para você. Mulheres, vocês que estão ouvindo essa história, eu quero dizer uma coisa: confiem na intuição de vocês. Se vocês sentem que alguma coisa não está certa, provavelmente não está. Não ignorem os sinais, não arranjem desculpas para o comportamento dele e, principalmente, não tenham medo de ficar sozinhas. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Gente, essa história me transformou. Me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Me fez entender o meu valor. Hoje eu sou uma mulher mais forte e mais consciente. E mais feliz também. Se você está passando por uma situação parecida, saiba que você vai superar. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai superar. E quando superar, você vai descobrir que é muito mais forte do que imaginava. Antes do terminar, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se identificaram com a minha história, se ela tocou vocês de alguma forma, compartilhem, não para me ajudar, mas para ajudar outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação. Às vezes a gente se sente sozinha, acha que é a única que está passando por isso, mas não é verdade. Infelizmente, traição é mais comum do que a gente gostaria. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido minha história até o final. Obrigada por terem me dado a oportunidade de desabafar, de compartilhar, de ajudar. Deixem nos comentários suas opiniões, suas experiências, suas reflexões. Eu leio tudo, e às vezes as histórias de vocês me inspiram também. Um beijo enorme para cada um que chegou até aqui. Vocês são incríveis. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem ser amadas de verdade. Não aceitem menos do que isso. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.